Esses dias nós podemos perceber que são ensinos e diversos ensinos que têm chegado para atingir a igreja do Senhor. Dias de queda de pecado, crentes caindo em pecado, dias de, eu diria, falta de amor tremenda para a obra de Deus e até mesmo no sentido de amor família, de amor comunidade, né? A gente vê isso sendo muito mostrado no mundo hoje. Mas dias também onde o mundo se torna prioridade e Deus se torna descartável. Dias que de fato as pessoas vivem nas trevas, amando mais as trevas, amando mais o mundo que nós vivemos. E de certa forma, o andar com Deus se tornou algo estranho, difícil. O andar com Deus se tornou algo raro nos nossos dias, onde poucas pessoas têm buscado esse andar com Deus. O envolvimento com o mundo, que eu estou dizendo aqui com envolvimento com o mundo, não é que isso era estranho antes da pandemia, não é que isso não existia, mas com o passar dos dias nós observamos os crentes se envolvendo com o mundo e sendo mais parecidos com o mundo do que parecidos com Cristo. E aqui a gente volta a lembrar a palavra discípulo nas Escrituras. Discípulo é aquele que segue o Mestre. Discípulo é aquele que segue os passos do Senhor Jesus Cristo. Mas os crentes se parecem mais com o mundo do que com Deus. Sua maneira de falar, sua maneira de agir, sua maneira de vestir, sua maneira de negociar, tudo se parece com o mundo, mas não com Deus. O apóstolo Paulo já estava preocupado com isso lá na carta aos Efésios. Ele estava tão preocupado que ele escreve aos irmãos da igreja de Éfeso e ele mostra àqueles irmãos que a vida deles pertencia a Deus. E como a vida deles pertencia a Deus, eles deveriam agora buscar valores eternos. Eles deveriam buscar aquilo que agora a sua vida estava sendo conduzida. E aqui eu quero destacar algumas coisas importantes. A primeira delas é que, como discípulos de Cristo, a gente viu no capítulo 5, versículo 1, que nós devemos imitar a Deus. Nós vimos no capítulo 5, a partir do versículo 3, que nós devemos abandonar as paixões que militam na nossa carne, as paixões carnais. Mas ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo começa no versículo 7 dizendo: portanto, não participem daquilo que eles fazem. O apóstolo Paulo então tenta mostrar aos irmãos em Éfeso, e também a mim e a você, que nós não devemos pactuar com o mundo e com as coisas que há no mundo. Nós devemos entender que nossa vida não pertence mais a esse mundo, porque Cristo nos comprou por um alto preço. E como crentes em Jesus Cristo, nós devemos testemunhar da graça de Deus em nossas vidas. E isso envolve não se adequar a esse mundo, não amar esse mundo e não se conformar a esse mundo. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.